Na nossa aula de desenho de observação, hoje nós vamos desenhar uma garrafa. Bom, eu já tenho aqui as minhas linhas de construção e eu observei que a garrafa, ela embaixo, ela é mais larga e vai formando uma cintura. Então, o gargalo é bem mais fino. Aí, o que eu fiz? Tracei as linhas e começo, ó, vou descendo aqui. Por quê? Porque essa linha, ela é uma terça parte de toda a largura da garrafa. Então, eu já calculei isso e venho aqui, ó. Vou descendo, né? Depois a gente vai acertando. Então, aqui. E lá em cima, ela tem o gargalo um pouco diferente. Um gargalo duplo, né? E aí, eu coloco aqui. Bom, então, ó, a minha garrafa já está desenhada e olha aqui. Na parte de baixo, ela tem uma linha que separa e, finalmente, a parte de trás da garrafa que dá para nós vermos porque é um objeto transparente. Eu tenho aqui uma outra também que eu já finalizei. Depois é só apagarmos as linhas de construção. E, por final, temos aqui a garrafa que eu já adiantei as sombras. Eu usei um artifício que é o esfuminho. Ele você encontra de várias espessuras, né? Mas também, agora no momento, se você está fazendo seu trabalho e não tem o esfuminho, você pode usar o seu dedo para esfumaçar a sombra. Porque, como o objeto é transparente, dá um efeito bem bacana. Fica uma sombra mais suavizada. Olha só. Também, muitas vezes, podemos usar a borracha para dar uma apagadinha e, em alguns lugares, dar mais um brilho a mais. Dá um efeito assim, né? Uns piques de luz. E o esfuminho serve para isso aqui. Mas até com o nosso dedo a gente pode ir trabalhando assim, que também dá um efeito bom. Vai limpando o dedo, para não sujar muito o seu desenho, e vai espalhando. Então, fica diferente. E olha só, ó a diferença que deu aqui, né? De quando estava sem trabalhar com o esfuminho. Deu uma suavizada na sombra. Bom, na aula de hoje, nós vamos desenhar uma pera. Eu fiz as linhas de auxiliares aqui do lado e me baseei para desenhar essa pera, a maior largura, porque é uma fruta irregular, e medi, olha aqui, você pode usar o lápis, serve como referência, né? Então, aqui, ó, certinho. Peguei a metade, olha só, e transferi para cá. E essa metade, olha só, aqui fica também a metade da parte de baixo. Então, como a fruta, ela é irregular, né? No caso, a minha aqui. E vou traçando. Então, você observa que as linhas nos ajudam para que a fruta não fique muito fora. E aqui, olha, eu tracei uma linha também, porque essa parte de cima, ela era mais fina. E no final, aqui, o cabinho, tá? Você pode usar a fruta que você tiver em casa. Aqui eu já tenho uma pera que eu usei a luz e sombra, certo? Então, ó, percebam que aqui
a sombra vai dar um volume, né, no nosso objeto, que é bidimensional, dá uma sensação de tridimensional. Dando sequência à aula onde nós aprendemos a desenhar a pera, eu desenvolvi um conjunto e quero mostrar para vocês algumas formas de darmos outros acabamentos. Eu trabalhei aqui com o lápis, fazendo a sombra da maneira que nós aprendemos anteriormente e usando também o esfuminho para suavizar as sombras. Olha aqui. Então, você pode fazer ou com o dedo ou com um papelzinho enrolado, um papelzinho toalha. E vai dando um acabamento muito bom. Tenho aqui com o lápis de cor. Aqui algumas achuras com a canetinha hidrográfica. Aqui também com a canetinha usei o pontilhismo. E aqui eu usei pequenas linhas sinuosas, como se fosse um pequeno caracol. E fui, ó, trabalhando. Então, você vai dando um efeito bem interessante, ok? Nessa aula, nós vamos trabalhar, continuando com os objetos, mas agora nós vamos trabalhar com uma peça de louça e colorida também. Nós trabalhamos na outra aula com a garrafa, que era transparente, e agora vamos trabalhar com esse objeto. Eu fiz aqui as linhas, sempre eu gosto de partir das linhas de construção, para facilitar o trabalho, para nós podermos dispô-lo melhor na folha. E aí, eu peguei a altura, para eu ter uma base, e aqui a parte de baixo do objeto. Como ele é reto, na maior parte, o que eu fiz? Traço já aqui, ó, uma linha em meia lua e subo, já calculei mais ou menos a largura e deixei um espaço para a alça. Então, olha só, aqui ele tem uma pequena cintura, né? Vou colocando, olha, e completando aqui o gargalo do potinho. E olha só, aqui a nossa rolha. Então, o objeto, o corpo já ficou pronto. Falta a minha alça. Observo os detalhes que essa alça tem. E olha aqui. Pronto. Então, vocês em casa com suavidade. Eu estou fazendo mais forte aqui para que todos vejam bem. O objeto está pronto. Olha só, muito fácil. Aí, eu tenho outro aqui, que eu fiz um pouco mais suave, para vocês verem. Todas essas linhas vão me ajudar. E, finalmente, olha ele aqui, sem as linhas de construção, né, o objeto limpo, o desenho pronto para nós usarmos a luz e sombra. E aqui, o desenho que eu já coloquei a luz e sombra. Mais uma vez, podemos usar o esfuminho, que eu não usei aqui ainda. E olha só a diferença que vai dando. As linhas que eu trabalhei a sombra, elas vão se fundindo, né? Olha, não dá um efeito super diferente? Você pode fazer isso também. E não esquecer, você pode usar o dedo para fazer isso. Ou pegar um papelzinho, enrola em casa, faz também. Dá muito certo. Olha só. E você vai trabalhando, que fica bem bonito. É só usar a criatividade e você pode pegar o objeto que tiver na sua casa. Vai lá na cozinha e procura que deve ter um potinho, uma jarra antiga
que vai dar um efeito muito bom. E agora você é o artista, é só pôr a mão na massa.